Então vamos começar um pouquinho hoje falando sobre pornografia. Como falei, nós vamos ter 4 semanas de lives importantes e vamos trazer aí, daqui a um tempo, a importância o perigo da pornografia e da pedofilia, como as crianças se transformam em presas dos pedófilos e pedófilos que estão basicamente envolvidos muito com pornografia. A pornografia e a pedofilia são faces da mesma moeda e nós vamos ter que trabalhar isso bastante e falar da importância de proteger nossos filhos, a nossa geração contra tudo isso. Então vamos começar aqui. A pornografia, queridos, não é simplesmente uma atividade de prazer, como muitos imaginam que seja, a pornografia sendo apenas uma atividade simplesmente de prazer sexual. Mas a pornografia é um poder muito grande, cuja indústria tem a sua principal motivação de destruir as famílias, destruir a sociedade. A pornografia propaga a imoralidade sexual, propaga a apelação ao sexo de maneira sem afeto, sem carinho, um sexo sem comprometimento. A pornografia, ela traz a imoralidade porque ela propõe o poliamor, porque ela propõe a quebra do compromisso familiar do marido e da mulher. A pornografia propõe o abuso sexual que tantas vezes acontece. A pornografia, ela propaga a falta da fidelidade, da lealdade, do comprometimento que um casal, uma família possam ter na vida. A pornografia estraga a relação dos jovens, compromete a vida sexual dos jovens, traz gravidez indesejada de milhares e milhares de garotas de 11 a 16, 17 anos de idade que ficam grávidas anualmente no Brasil. São crianças que crescem muitas vezes sem o pai, porque as meninas acabam se envolvendo sexualmente com homens, e homens que não assumem um casamento, não assumem um lar, homens que às vezes têm filhos com uma, com 2 ou com 3 pessoas. Hoje mesmo estava atendendo uma pessoa que me contou essa história. Ela está grávida de um rapaz que ao mesmo tempo engravidou mais 2 meninas. E onde está a responsabilidade? Porque o prazer sem responsabilidade se transforma em libertinagem. Então nós vivemos claramente mesmo uma morte social, uma morte dos valores cristãos, dos valores da moralidade cristã, os valores de uma família centrada nos princípios da palavra de Deus. A pornografia, mais do que ser um problema em nosso meio, a pornografia é um sintoma. Então eu vou trabalhar com você hoje a pornografia como um sintoma social. O que é um sintoma? O sintoma é aquilo que se manifesta, mas a causa está muito mais abaixo. Então vamos pensar um pouquinho sobre o sintoma. Como psicanalista eu trabalho bastante com a questão do sintoma. Vamos pensar em alguém que está com febre. Esta febre representa o sintoma. O problema não é a febre, o problema é a infecção que essa pessoa tem. Então, quando alguém tem uma infecção, seja de ouvido, seja do útero, da bexiga, do ovário, das trompas, seja de qualquer lugar no corpo, o que acontece é que o corpo vai gritar e dizer: há uma febre. E esta febre é um sintoma de um mal maior, há uma causa. Então nós não tratamos com a febre, nós tratamos com a causa, com a infecção. Então a pornografia é um sintoma do tempo pós-moderno, dos dias de hoje. Por quê? Porque é um sintoma, primeiramente, de um homem, pai de família, que ao invés de proteger a sua casa e proteger o seu lar, se transforma num ser absorvido, mortificado, num ser preso pelas ideologias do tempo de hoje e preso pela facilitação da sexualidade que é exposta cada vez mais nos dias de hoje. O homem, ao invés de ser um cuidador da cultura, o cuidador do casamento, o cuidador do lar, o preservador da cultura, o homem se transforma num ser simplesmente libidinal que sai pela vida para buscar o prazer a todo custo
esquecendo das consequências que trazem esse prazer. É um prazer libidinal, é um prazer pulsional, como se o homem fosse apenas um organismo que busca saciar animalescamente o seu desejo sexual. Por que eu digo animalescamente? Porque o animal provoca ou produz o coito com outro animal porque é uma necessidade fisiológica. O leão faz isso, o cachorro faz isso, a cachorra faz isso, e nós vemos isso acontecer. O animal é mais do que um ser fisiológico, um ser físico, libidinal. O homem é um ser social, é um ser racional, que tem que pensar nos seus desejos e nas consequências que ele traz para o dia a dia e para a sociedade. É um prazer mortal, espiritualmente, que mata. Não é à toa que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E por que a pornografia é um sintoma nos dias de hoje? Primeiro, porque o sexo é a fuga das situações dolorosas da vida. Por que é um sintoma? Porque o homem se refugia no sexo, ou na droga, ou na bebida, ou no cigarro, ou na masturbação, ou na pornografia, como forma de fugir da vida para evitação da angústia e a busca do prazer. Há uma díade que acontece o tempo todo no ser humano. Que díade que é esta? O homem está sempre tentando evitar a angústia e buscar o prazer. Quanto mais ele busca evitar a angústia e buscar o prazer, mais ele foge da realidade. E o que é, então, uma vida ou uma saúde mental equilibrada? É o contato contínuo com a realidade. Quanto mais a gente tem um contato com a realidade, mais saúde mental a gente vai ter. Saúde mental é contato, é estar diante da realidade e não fugir. Por isso que os psicóticos, esquizofrênicos, como bem diz aqui meu amigo Geones, todo excesso esconde uma falta, ou melhor, por detrás das pessoas que sempre buscam excesso, ali existe a falta de alguma coisa. Como diz um pensador americano, diga-me qual é o teu excesso, que eu direi qual é a tua falta. Se o teu excesso é de comida, é de bebida, é de droga, é de religião, eu vou dizer qual é a tua falta. Se o teu excesso é de sexo, eu vou dizer qual é a tua falta. Se o teu excesso é de pornografia, eu vou dizer qual é a tua falta. Eu vou daqui a pouco falar para vocês algumas faltas que acontecem no humano para evitar a angústia e buscar o prazer. Então, o sexo, a pornografia, se transforma numa fuga das situações dolorosas da vida. A realidade nos é insuportável, nós comemos muito. A realidade nos é insuportável, nós enchemos a cara. A realidade nos é insuportável, nós bebemos demais. A realidade nos é insuportável, nós buscamos a pornografia. Ou melhor, buscamos qualquer saída que busca a evitação da angústia e a busca do prazer. É o que Freud chamou de princípio do prazer e princípio da realidade. Somos regidos por dois princípios. O princípio do prazer é a infantilização da vida. É aquela pessoa que vive sempre vivendo na vida para a busca do prazer e não se encanta ou não se coloca diante da realidade. E o princípio da realidade é a maturidade. É quando você entende que a vida não é só o prazer. A vida também é pagar conta, a vida é ter enxaqueca, a vida é lutar pelo dia a dia, é pagar luz, água, telefone, é enfrentar pessoas que são caluniosas, mentirosas, é enfrentar decepções, frustrações. Bem-vindo ao mundo, bem-vindo à vida. Atendi uma moça jovem que havia se casado. No segundo mês do casamento, o marido pediu o divórcio. E queria o divórcio porque estava com complicação, estava com briga, com contenda. E ela veio falar comigo muito ansiosa, muito triste, dizendo o seguinte: mas faz 2 meses que eu me casei. E eu namorei esse rapaz durante 7 anos. E depois de 2 meses de casamento, ele quer o divórcio. Eu disse: bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida é descartável. As relações de hoje são descartáveis. As pessoas usam, jogam fora. Cada vez mais nós temos hoje um mundo do uso daquilo que se quer, se transforma o homem num objeto
do prazer do outro, e assim que você usa e utiliza o outro, você descarta. E esse descartar pode ser um copo descartável, um prato descartável, ou pode ser o descartar da vida da pessoa. Ejacula, goza, transa, e aí vira as costas e vai embora. Não há compromisso. O que existe é descartabilidade. É o mundo que vivemos hoje. Então, o primeiro sintoma da pornografia é a fuga da situação dolorosa. Desde cedo, o dependente sexual usa o sexo e a masturbação como alívio das tensões do dia a dia. Anote bem isto. Anote bem isto. Pessoas viciadas em pornografia, viciadas em masturbação, são pessoas que buscam a evitação dos transtornos do dia a dia. Eu atendi, e eu vou contar aqui para você vários casos de atendimento, um homem viciado tremendamente em pornografia, casado com 2 filhos, filhos já adolescentes, e ele vivia numa ação de pornografia constante demais, mesmo com a sua esposa desconfiando dele. E ele me contou que com 6 anos de idade, ele viu o pai transar com uma vizinha, sair com uma outra mulher. E quando ele viu isto, e viu o pai sair com essa mulher, ele ficou extremamente triste com isso, chateado com isso. O que ele fez? Olha só, para evitar a angústia de ver o pai traindo a mãe, ele entrou no banheiro e se masturbou, pequeno demais. E começou então na vida dele, desde pequeno, usar a masturbação como forma de evitação da angústia. Ele com 40 anos de idade, vivia, mesmo tendo vida sexual com a mulher, vivia em masturbação e vivia com pornografia, porque era uma maneira que ele tinha de evitar a angústia. Então, desde pequeno, ele foi fixado numa sensação e num sentimento de que, quando ele passasse por angústia, ele deveria usar a masturbação, ou deveria usar a pornografia, para aliviar as tensões do dia a dia. E o cérebro das pessoas são marcados pela questão toda dessas fontes neurais, esses caminhos neurais, e busca rapidamente desconstruir da angústia e a busca do prazer, né? Então, desde criança, as pessoas já são viciadas muitas vezes em pornografia. Muitas vezes, quando você vê um adulto que está envolvido com pornografia, escuta bem o que eu vou dizer para você. Quando você vê um adulto envolvido com pornografia e você vai investigar esta vida, e gente, são mais de 30 anos que eu investigo pessoas e que trabalho com pessoas. Quando você investiga esse passado, você vê um passado todo voltado para escravidão sexual, abuso sexual, brincadeira sexual e fixação libidinal na zona da pornografia. Olha, eu vou dizer para você, depois de tanto tempo de atendimento, não tem uma pessoa na qual eu atendo que tenha problema de pornografia, que não tenha tido uma história de pornografia desde pequeno, se torna escravo. É isso mesmo, Kátia. Eu vou contar para você mais um caso que eu atendi. Um homem casado, eu casei o cara, fui no casamento dele, num clube bonito, maravilhoso, e eu casei o rapaz. Depois de 2 meses do casamento, a esposa me procurou e disse: estou divorciando dele. Eu disse: mas como você divorciou se você casou com ele há 2 meses? Eu casei vocês há 2 meses. Ela disse: porque eu descobri que uma noite antes de eu me casar com ele, ele saiu com uma garota de programa. E aí eu atendi o rapaz na clínica algumas vezes. Depois eles voltaram ao casamento. Mas ele me contou, quando ele tinha 5 anos de idade, a tia dele tomava o garoto, levava para o quarto, trancava ele no quarto, fechava a porta, deixava uma meia luz, ficava sem sutiã, só de calcinha, e pegava o garoto e colocava no peito dela. E brincava com o garoto no peito dela. E ele me conta que ela fazia massagem nele, brincava com ele, fazia cosquinha nele e mexia com o seu pênis. Ele com 5 anos de idade. E essa tia fez com ele isso inúmeras vezes. O que aconteceu com esse rapaz? Ele cresceu. Quando ele cresceu,
ele se tornou um feticheiro. O que é um fetiche? Ele só saía com meninas, com garotas de programa e com prostitutas. E o que ele fazia? Ele gostava de sair com meninas em lugares que ele podia estar num lugar assim, muito perigoso, num lugar escondido, e tinha relação sexual com garotas em lugares perigosos, por exemplo, debaixo de uma árvore, dentro de um carro, numa rua escura. Ele gostava das relações de perigo. De perigo. Por quê? Porque ele foi lá no passado pela tia, aliciado, e ela brincou com ele sexualmente. Ele tornou-se um viciado em pornografia. E ele me contava: eu não tenho atração sexual por mulheres comuns. Eu só tenho atração sexual por prostitutas. Isso foi muito sério para desconstruir dele isso, ele poder contar, ele poder chorar e trazer o trauma do passado e a fixação sexual que ele teve. Porque há uma coisa importante a se pensar. Quando uma criança é iniciada sexualmente antes do tempo oportuno e do tempo devido, que deveria ser depois da adolescência, ela tem uma fixação nas zonas erógenas. E ela fica, sabe aquele negocinho, só pensa em sexo? A vida da pessoa fica tão voltada para o sexo que ela não constrói vínculo social, não constrói interação com as pessoas, não constrói a afetividade, não constrói empatia, porque o desejo é corrompido, é isso mesmo. Porque o desejo é desviado, porque o desejo para de ser puro, sensato e equilibrado para ser um desejo perverso. O Freud dizia desde o começo que todo o desejo do humano é um desejo perverso. Eu vou explicar por que o desejo é perverso. A criança mama o seio materno. Ela pega o colostro da mãe. Ela pega o seio, ela bebe, ela se alimenta do seio da mãe. Ótimo, maravilhoso. Quando ela acaba de beber desse leite, tomar desse leite, ela põe o dedo na boca. Ela põe o trapinho na boca. Ela põe a fraldinha na boca. Ela põe o dedinho no pé na boca. Por que ela faz isso? Porque ela continua no princípio do prazer. É isso que o Freud vai chamar de princípio do prazer. O princípio do prazer é, desde o nascimento, o desejo no humano é perverso. E se o desejo não for adestrado, não for disciplinado, o desejo vira perverso totalmente. Uma pergunta: quando o irmão abusa da irmã, como se chama esse tipo de abuso? É pedofilia, é um abuso sexual. É um abuso sexual. Toda vez que um irmão abusa de uma irmã, é um abuso sexual. Eu vou falar mais pra frente um pouquinho, não hoje, sobre os abusos sexuais que acontecem em família. E 90% das famílias que sofrem abusos sexuais são pessoas da própria família. Vou falar e trazer experiências aqui de pacientes sobre abuso sexual. Segunda questão importante sobre o sintoma que nós temos nos dias de hoje. Eu falei que a pornografia é um sintoma. Primeiro, é um sintoma porque mostra que o homem busca a evitação das situações dolorosas da vida. Segundo, é um sintoma porque presta atenção nisto. Toda pessoa que tem problema sério com pornografia, ela tem uma baixa autoestima. A baixa autoestima está em... Escuta isso que eu vou dizer para você. Eu sou muito enfático nas minhas lives. Mas a baixa autoestima está diretamente relacionada com uma pessoa que tem problema de pornografia. Por quê? É a pessoa que não se aceita, não se gosta, não se curte, não se aprecia e acha que a vida dela gira em torno de sexualidade. Presta atenção, é uma pessoa que busca a compensação sexual no fracasso da própria vida pessoal. Ela busca, quando ela busca o sucesso, ela busca o prestígio social, ela busca o poder, ela busca a atenção, ela busca tudo. Quando ela não consegue um sucesso profissional, um sucesso financeiro, um sucesso material, um sucesso intelectual, ela começa a tentar buscar um sucesso na pornografia. Pode ser um burro, desculpa a expressão, um tapado, mas ele é bom de cama, né? E quando eu falo sobre isso, eu falo porque os homens têm grandes dificuldades
de se entenderem, acharem que eles acham que a vida se resume em sexualidade. Homem acha que se ele chegar em casa à noite e der para a mulher sexo, ou oferecer o seu falo, oferecer o seu pênis para a mulher, ela está satisfeita. Como se toda mulher fosse uma mulher que precisasse o dia inteiro de um falo ou de um pênis para ser feliz. Isso não existe. A mulher se realiza não numa relação sexual. A mulher se realiza quando ela é amada, respeitada, querida, apreciada, valorizada. É claro que o sexo faz parte. Mas um homem que acha que o sexo é tudo, é um homem que tem muita insegurança. Insegurança, escuta o que eu vou dizer e repassa isso para os homens. Insegurança do tamanho do seu falo. O homem acha que por não ter um falo agradável e não ter um falo compensatório, não ser bem dotado, ele vai compensar esse lado sendo um homem bom de cama. Como se a mulher dependesse e a mulher achasse que o tamanho do seu falo fosse a coisa mais importante para ela. Escuta isso. A pior fantasia dos homens é achar que tem que ter um falo grande. Feita uma pesquisa recente, descobriu-se que o maior problema, a maior preocupação do homem na vida íntima era com o tamanho do seu pênis. E se eles pudessem, eles desejariam, presta atenção nisso, desejariam um aumento peniano para sentir-se mais potente. Por que eu falo do falo? Eu uso o falo como o Lacan usava do falo. Gosto muito da teoria lacaniana. O falo é o poder. O falo é um instrumento do poder. Obrigado, Elisete, pelo que você está colocando aqui, as anotações. O falo é o poder. É cultural mesmo, é cultural. O falo é o poder. Então o homem se identifica por ser fálico. E por ser fálico, achar por ser fálico, ele acha que a sua autoestima se afirma no seu tamanho do documento. Então, por ter um fracasso profissional, um fracasso pessoal, um fracasso financeiro, um desprestígio social, não tem um sucesso profissional bom e aparente, ele se baseia achando que ele pode ser bom, oferecendo para a mulher aquilo que ele mais interessa, que é o seu falo. É sua preocupação fálica, né? Então, escuta isso. Dependentes sexuais, dependentes de pornografia, são pessoas que compensam a baixa autoestima pela busca do sucesso e do prazer sexual. Com isso, essas pessoas irão se sentir melhor a respeito deles mesmos. Todo homem tem uma demanda. A demanda do homem é a demanda do poder. A demanda da mulher é a demanda do amor. Lacan deixou bem claro isso. A mulher busca o amor, o homem busca o poder. Por isso que a briga entre a neurose obsessiva do homem e a neurose histérica da mulher é tão forte. Então a mulher quer o controle e o homem quer o poder. A mulher deseja o controle das coisas e ela deseja ser amada, valorizada, querida, apreciada. O desejo dela é ser desejada pelo homem. E o desejo do homem é o desejo do poder. Então ele se realiza no ter um carro maravilhoso, ter um time de futebol que ganha todas, de ser um homem fálico, poderoso, de ter sucesso material, sucesso financeiro, de ter uma empresa que vá bem, de ter dinheiro para pagar a conta de qualquer pessoa, de montar num carro novo e passar pela rua e abrir a janela e dizer para as pessoas, é o meu carro novo. Isso é cultural, sim. O homem busca esse poder. E a mulher busca outra coisa, ela quer o amor. E o homem quer o poder. Por isso que o encontro do homem e da mulher é tão traumático. Porque é uma disparidade nessa díade conjugal entre o poder e o amor. Enquanto ela quer ser amada, ele quer ter o poder e dizer que eu tenho o poder, mesmo que seja o poder fálico. Então, como é que o homem compensa o seu fracasso pessoal? Através da sua baixa autoestima, dizendo que ele é alguma coisa. Por isso, desconfie de gente que sempre tenta provar que é bom. Desconfie de gente que sempre tenta provar que é sábio. Desconfie de gente que sempre tenta provar que é poderoso. Porque todas as pessoas que tentam provar alguma coisa não são.
Vou repetir isso. Todas as pessoas que tentam provar alguma coisa, elas não são. Elas são desprovidas do ter. E para tentar provar que tem, elas mostram, mas sem ter. É um ser sem ser. É um ter sem ter. Tá? Então desconfie de gente que tenta mostrar na sua autoestima. Olha, qual que é o maior inimigo do homem? É o espelho. Qual é o maior inimigo do homem? É o espelho. Vai na academia, você vai ver homens bombados, marombados, cheios de músculos, que olham para o espelho e ficam olhando para o espelho musculosos, tentando se admirar, como se fosse o Narciso, olhando para si mesmo e se admirando. Então, esse homem, é interessante que há um autor lacaniano que escreveu um livro tão legal sobre estruturas psíquicas, e ele fala nesse livro uma coisa interessante, que o homem não fálico, o homem não poderoso, o homem não fálico sexualmente falando, é um homem que tenta compensar com os músculos a falta daquilo que ele acha que ele não tem. É muito sério isso, mas chama-se Joel Dor, um livro muito legal. O Joel Dor diz no seu livro sobre estruturas psíquicas, na neurose obsessiva, que o homem fica olhando para o espelho e fica se olhando o seu bíceps, o seu tríceps, o seu peito, e se valorizando, e ele fica tentando mostrar aquilo que ele não tem. Porque se ele tivesse, pelo menos interioridade, ele não precisava tentar mostrar com a aparência aquilo que ele não é. Porque, gente, quem é, não precisa dizer que é. Quem é, não precisa mostrar que é. Quem é e é. Quem é, ele não força nada. Ele não precisa forçar. Ele é por natureza. Tá? O terceiro sintoma, presta atenção nisso. O terceiro sintoma, né? E sabe o que é pior, pessoal? O cara usa tanta bomba para ficar bombado, ficar cheio de músculo e depois fica impotente. Porque muita testosterona produz no homem impotência. É muito sério isso aqui. O terceiro sintoma, o primeiro sintoma que eu já falei é o desvio da situação dolorosa da vida. O segundo é a baixa autoestima. E o terceiro sintoma é a dificuldade de criar vínculos saudáveis. Presta atenção nisso. Pessoas que usam pornografia não criam vínculos afetivos com ninguém. O casamento não se resume em sexualidade. O casamento se resume em viver junto, comer, passear, divertir, discutir, brigar, carinho, afeto, respeito, compreensão, admiração, elogio, discórdia, concórdia, né? Viciados sexuais não conseguem intimidade, não tem intimidade. Por que elas buscam? Presta atenção nisso. Por que o viciado em pornografia busca uma prostituta? Porque ele não tem beijo, não tem abraço, não tem afeto, não tem carinho. O que tem é o ato de copular com o outro, tá? Eu já conversei com muitas prostitutas que me diziam: a única coisa que existe nessa relação que eu tenho com a pessoa é simplesmente sexo, não há prazer, nem orgasmo existe. Nem orgasmo existe. Por quê? Porque ele busca a mulher como objeto. Então, como que eu vou me relacionar com alguém sem afetividade? Sexo sem intimidade é passatempo. O que os homens buscam? Passatempo. Ou mulheres buscam? Passatempo. Há uma desordem de intimidade. Por que é uma desordem da intimidade? Presta atenção nisso. Porque relacionar-se com o outro é relacionar-se com aquilo que o outro é e com aquilo que o outro não é. Minha mulher é e não é. O que ela é e não é? A minha mulher é aquilo que eu acho que ela é, e a minha mulher não é o ideal que eu queria que ela fosse. Minha mulher, eu sou algo e sou algo que não sou. Por que eu sou algo que eu não sou? Porque a minha mulher tem o ideal do homem que eu não sou. Então eu tenho que me relacionar com esse personagem que sou eu e que é a minha mulher, na relação do que ela é e do que não é. E do que eu queria que ela fosse, mas que ela não é. E do que ela queria que eu fosse, mas eu não sou.
Isso chama-se frustração. Relacionamento produz frustração. E como que eu lido com a frustração? Eu decido viver com ela, decido viver com ele, apesar da falta da perfeição idealizada que o outro não tem. Então, relacionar com o outro é relacionar na intimidade. Se não há intimidade, não há afetividade. Então, quem tem medo da afetividade, ele se relaciona com o outro na base da sexualidade, do corpo. Não há afinidade, não há sentimento. Tá? Nunca vão se abrir para falar das suas dores, das suas tristezas, das suas angústias. E usam o sexo para aliviar a sua dor e não para se relacionar com o outro tal como o outro é. Por vezes, pessoas assim procuram prostitutas para contar as suas dores. Gente, quantas vezes eu atendi mulheres, garotas de programa, na igreja, na clínica, que diziam assim: os homens me pagam, vão para um motel, sentam-se no motel e eles contam da sua vida, desabafam dos seus problemas. E às vezes nem sexo tem. Eles querem apenas alguém que possa ouvi-los e escutá-los. Então, é uma relação sem intimidade, sem afinidade. Então, qual que é o sintoma? É a dificuldade de criar vínculos. Aqui alguém perguntou, a pessoa pode trocar o seu falo pelo dinheiro? Pode. Escute bem isso, o falo é o poder. O homem fantasia que o seu poder é o seu falo. Mas o falo para Lacan é um significante. Que significante que é esse? É um instrumento de poder e de autoridade. Portanto, o falo pode ser o dinheiro, pode ser o poder que se tem sobre o outro. Deixa eu contar para você uma história aqui que eu acho interessante. Vocês assistiram na Netflix o caso da Elisa Matsunaga. Samudia é outra pessoa. Elisa Matsunaga. O rapaz, o japonês, ele tinha um fetiche por meninas, por prostitutas. Ele tirava a prostituta lá da casa da prostituição, trazia para casa e mantinha a mulher dentro da sua casa. E ela era uma prostituta. Então ele se relacionava com uma prostituta. Presta atenção nisso. Quando a mulher deixou de ser a prostituta e passou a ser mãe, acabou o sexo. Porque na cabeça do homem, ela não é mais a garota de programa, ela é a mãe do seu filho. Eu já atendi homens na clínica que tiravam mulheres de uma casa, de uma boate, por exemplo, e levavam para casa. Eles me diziam assim: a nossa vida sexual era intensa, tínhamos sexo o dia todo. 5, 6, 7 vezes por dia. Mas quando ela engravidou, acabou o sexo. Mas o que aconteceu quando a mulher, que é uma garota de programa, se engravida? Ela para de ser a prostituta e passa a ser a mãe do filho dele, ou a mãe da filha dele. Então o sexo vai embora. Por quê? Porque o fetiche do homem é transar com a prostituta. E quando ela não é mais a prostituta, acabou o sexo. Claro que são mentes doentes. E são mentes perversas. Nós vamos falar daqui a um tempo sobre a pornografia e a perversão e o fetiche. Vou dar uma aula para vocês sobre o que é o fetiche sexual. Mas você tem que notar isso, né? Tem que notar de que ele acabou o prazer, ele acabou a libido sexual com a mulher, porque ela deixou de ser prostituta. E aí o que acontecia com esses homens, que já atendi de monte? Eles arrumavam outra mulher na vida para sair, mesmo tendo uma mulher em casa, porque a mulher para ele era um fetiche da sua sexualidade. Deixa eu falar uma coisa para você que é muito séria. Muito séria. O homem vê tanta pornografia, e aquilo que ele vê em pornografia é mentira, é engano, que ele faz o quê? Ele está vendo a pornografia e ele quer fazer com a mulher dele aquilo que ele vê na pornografia e transforma a mulher dele num fetiche sexual. E resume a mulher num objeto sexual. E coloca a mulher como se fosse
uma mulher que vai ter que fazer aquilo que a prostituta faz no filme. Eu atendi um casal que ela chorava copiosamente porque eles saíam para jantar durante um dia na semana à noite, e quando eles saíam para jantar, aqui a Valquíria perguntou, tem tratamento? Tem tratamento. Nós vamos chegar nesse assunto. Tem tratamento. Olha, eles saíam para jantar, e quando eles saíam para jantar, eles saíam na frente do restaurante, presta atenção nisso, na frente do restaurante, tem cura para isso? Vou ter uma live sobre esse assunto. Presta atenção, na saída do restaurante, ele ia buscar o carro, e ele dizia para ela assim, fica na esquina e eu vou pegar o carro e passar com o carro. E aí eu abaixo o vidro e você faz um sinal como se você fosse uma garota de programa para eu colocar você no carro e nós irmos para o motel. E ela começou a chorar copiosamente. Por quê? Porque ela estava se sentindo uma prostituta. E quando ela chorava copiosamente, eu perguntei, e como é que você se submetia a esse tipo de fetiche? Porque isso é um fetiche. Não vou falar hoje com você sobre fetiche. Semana que vem eu vou falar para você sobre pornografia, masculinidade e fetiche. São três coisas ligadas. Pornografia, sexualidade e fetiche, tá? E o fetiche prioritariamente é de procedência masculina. Tem a sua relação com a mãe, tá bom? Mãe. Então é o seguinte, como colocou aqui a Lília, eu infelizmente conheço uma pessoa que é casada e trai uma mulher com uma garota de programa. É isso, sabe por quê? Porque ele precisa da prostituta. Ele só se realiza com a prostituta, ele só tem ereção com a prostituta. Tá? E o problema é quando a mulher se transforma nessa prostituta. E a mulher não pode se transformar nessa prostituta. Porque se ela se transformar na prostituta, ela deixa de ser mulher, esposa, e passa a ser o objeto desse homem. E aí acabou o casamento. Porque ele pode arrumar uma outra prostituta, porque o homem se cansa da prostituta. Ele tem que tratar esse fetiche dele. Geralmente isso acontece por causa da infância. Não vou falar sobre isso hoje, tá? Falar sobre isso hoje. Tem tratamento para esse vício? Tem tratamento. Vou falar para frente com você sobre isso. Então, ó, terceiro sintoma é a dificuldade de criar vínculos. Criar, igual o caso do Matsunaga. É isso mesmo. Sabe por que o caso do Matsunaga? A live vai ficar salva. O Matsunaga, ele trocava as prostitutas. Porque no dia que a Elisa passou a ser mãe dele e exigir um compromisso dele como marido dela e como pai da sua filha, ele pula fora. E com certeza não dá pra gente afirmar porque ele já morreu. Esse homem tinha uma baixa autoestima sexual. Baixa autoestima sexual. Um problema fálico terrível e tremendo. Só vou falar sobre esse assunto. A pornografia, quarto aspecto, tira o homem da realidade e coloca ele na ficção. A pornografia tira o homem da realidade e coloca na ficção. Por isso que o filme pornográfico é a ficção fetichiniana, fantasiosa, fantasmática do homem. Por que é isso? Porque é o fetiche. Porque é o imaginário do homem. Olha, gente, por favor. Um filme pornográfico é produzido com pessoas que não se amam, não têm afeto. Com pessoas que fingem, com homens que ficam eretos, porque aplicam injeção para ficar eretos durante horas. Horas. Aquilo é totalmente insano e totalmente artificial. Não existe afeto. Não existe afeto. O que existe é um ato animalesco. Tá? Então aquilo que acontece ali, acabou e vai embora. O homem então vê isso, e presta atenção nisso, fica vendo um homem ereto 7, 8 horas, e acha que não consegue uma ereção como esse homem. Por quê? Porque aquilo é fantasioso. E ele quer trazer para casa aquilo que ele vê. Só que ele não percebe que aquilo é mentiroso.
Então, quando ele traz para casa o filme pornográfico, traz para casa o fetiche do filme pornográfico, ele vai trazer para casa o adultério. Então aqui alguém perguntou, acha errado um casal evangélico assistir filme? Sabe por que é errado? Porque primeiro é uma mentira. Segundo, porque ele está trazendo para casa a pornografia. Está trazendo para casa o adultério. Está permitindo que aquelas fantasias permeiem e entrem na mente do casal, da família. Entenda isso. A mentira começa a entrar como forma de normalidade. O casal começa a assistir um sexo a 2, um sexo a 3, um sexo a 4, um poliamor em que o homem transa com a mulher, daqui a pouco o homem transa com outro homem que transa com a mulher que transa com a mulher, e começa a ver o poliamor, a desconstrução da família. E começa a entrar na família o quê? O sentimento de normatização do pecado, do adultério. Dá uma legalidade para o inimigo. É uma legalidade para o inimigo. Eu já atendi casais que o marido queria fazer troca de casais. E convidou a mulher para fazer troca de casais. E um dia chega em casa um casal de um outro estado para fazer troca de casal com eles. E eles acabaram fazendo a troca de casal. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, ele acusou a mulher de adultério, jogou a mulher fora de casa e disse que ela adulterou com outro homem. Mas foi ele que providenciou isso. Claro que é uma coisa maligna. Porque destrói o casamento. Por quê? Porque o desejo é perverso. E se o desejo não for adestrado, manietado, orientado, direcionado, ele vai se transformar no perverso. Tá? É o que Paulo disse, tudo me é lícito, mas não me convém. E eu não vou me deixar ser dominado por isso tudo. O nosso desejo não se converte. Escuta isso. O nosso desejo não se converte. Tiago diz que todos nós somos atraídos pelo nosso próprio mau desejo. O termo grego é epsimia. Epsimia é um desejo forte, é um desejo perverso, é um desejo intenso. O sentido grego é um desejo intenso, epsimia. Então, se eu não adestrar o meu desejo, se eu não disciplinar o meu desejo, como você pega um cavalo na frente de uma charrete e você adestra esse cavalo, se você não adestrar esse desejo, ele vai corromper você. Presta atenção nisso. Como é que a Eva foi enganada? Pelo seu desejo. Porque a Bíblia diz que a Eva olhou o desejo, desejou e caiu em pecado. Ela olhou, desejou, e ao desejar caiu em pecado. O Jó dizia assim, eu fiz um pacto com os meus olhos, não colocarei ele sobre uma virgem. Sobre uma virgem. Alguém disse aqui, na novela a amante é a mocinha e a esposa é a vilã. Então, presta atenção, a pornografia arranca o homem da realidade e coloca na ficção, na mentira, no engano. O que o diabo disse para Eva? Olha, fica tranquila, você pode comer, alimenta a tua carne. Qual foi a primeira tentação que o diabo fez com a Eva? Presta atenção nisso. Alimenta a tua carne, coma. Qual foi a primeira tentação que o diabo fez com Jesus no deserto? Alimenta a tua carne, transforma pedra em pães. Quer dizer, a serpente se alimenta da carne. A serpente come do resto da carne. A serpente se alimenta do desejo carnal que tem que ser todo dia morto e sacrificado. E quinta questão, por que a pornografia é um sintoma? Porque ela é como uma droga. Quando o ser humano usa droga, há um sistema cerebral, o sistema límbico cerebral, que libera uma substância chamada dopamina. Nós temos dezenas, centenas de hormônios no nosso corpo.
Mas o hormônio que prevalece para a sexualidade, drogadição e a esquizofrenia, a paranoia, a psicose, é a dopamina. Pessoas viciadas em pornografia, em drogadição, em bebida, são pessoas que têm um excesso de dopamina. E a dopamina é um hormônio liberado quando você usa droga. Quando você usa cocaína, em 6 segundos o teu cérebro libera uma substância de dopamina, de prazer, que tem o auge na meia hora e a pessoa fica vislumbrada, maravilhada e fica sexualmente poderosamente ativa. Quando você usa o crack, em 3 segundos o teu cérebro libera dopamina. Então, quando você vê a pornografia, o teu cérebro libera a substância chamada dopamina. O que é dopamina? É uma substância chamada de substância de prazer. Sistema de recompensa de prazer. O teu cérebro, no sistema de recompensa, libera um prazer. O que é esse prazer? Quando você come um doce gostoso, quando você bebe uma bebida gostosa, quando você come uma comida deliciosa, você fala assim, que delícia. Você pega um sorvete gostoso, um chocolate gostoso e toma esse chocolate, ou come o chocolate, o teu cérebro libera uma substância de prazer. Prazer. E esse prazer é um prazer que vai estar dentro da mente da pessoa. E ela fica feliz por ter esse prazer. Acontece que quando a pessoa usa a cocaína, a droga, especialmente a droga alucinógena, né? Existe droga que leva a pessoa a ficar depressiva, e a droga alucinógena. E quando a droga é alucinógena, a pessoa fica toda cheia, exasperada, pulando, saltitando, e fica com um prazer tremendo. E a mesma substância liberada pela droga é a substância liberada pela dopamina. Então, presta atenção. Atualmente, os alimentos calóricos, 70% dos adultos americanos estão acima do peso, obesos. E a pornografia na internet tem mais, presta atenção, tem mais potencial para viciar a pessoa do que a droga. Escuta o que eu vou te dizer. A pornografia tem mais poder de viciar a pessoa do que a comida, a bebida, o cigarro e a droga. Por quê? Porque ambos sobrecarregam os mecanismos de recompensa com o sistema de prazer. E aí o que acontece? Acontece que todas as sinapses cerebrais, os neuroreceptores, os neuroprotetores, os neurotransmissores e os neuroreceptores vão estar ativados. Nosso sistema cerebral possui um sistema de neurotransmissor e neuroreceptor. E entre o neuroreceptor e o neurotransmissor existe uma sinapse, que é um espaço entre um neurônio e o outro. Quando você libera essa substância, essa sinapse é ativada, então existe uma libido sexual promovida tremendamente, né? Aqui fala alguém aqui, o ator Michael Douglas admitiu que tinha, é verdade, uma compulsão sexual, e muitos homens tinham essa compulsão sexual. Então a pornografia é como droga, Um estudo feito nos Estados Unidos em 2014 concluiu que os viciados em pornografia e na internet levam mais tempo para se recuperar do que um viciado em droga ou em crack. Olha que sério isso. Então presta atenção nisso. Um viciado em pornografia, ele demora muito mais tempo de se recuperar do que um viciado em drogas. Para a gente concluir hoje nossa live, toda semana eu vou fazer durante 4 semanas uma live, e a próxima live minha eu vou trazer para vocês sobre algumas situações e os sintomas. Eu vou trazer sobre as neuroses atuais por causa da sexualidade, as neuroses eclesiásticas. Você sabia que de cada 4 homens evangélicos, 3 são viciados em pornografia? Você sabia, presta atenção nisso, que metade dos pastores estão lutando contra o vício da pornografia?
Você sabia, você está vendo no Brasil, o número de pastores caindo em pecado de pedofilia e de assédio sexual porque não tratam o problema da pornografia, porque não reconhecem que tem pornografia? Sabia que os pastores são os mais aliciados em pornografia? E olha, vou dizer uma coisa espantosa. Eu estou aqui numa live com você. Eu tenho aqui dois amigos pastores, Geones e tenho meu amigo pastor Júnior de Carvalho de Franca. Os pastores não querem ouvir desse assunto. Os pastores não querem tratar desse assunto. Os pastores... pastor Márcio está aqui, Márcio Cardoso, e tem um pastor também lá do sul do Brasil que está comigo aqui. Mas os pastores não querem, porque os pastores são orgulhosos, são soberbos e não admitem que tem problema de sexualidade, mas são os que mais têm problemas de sexualidade. Por isso que esses pastores ficam no púlpito falando mal da saia da irmã, do cabelo da irmã, do penteado da irmã, do peito da irmã, mas não percebem que eles têm uma atração sexual e não tratam da sua atração sexual. Os pastores estão atolados em pornografia e não tratam, não são humildes para reconhecerem, preciso tratamento. Olha, eu sou psicólogo, eu atendo pessoas, eu trato de pessoas e eu procuro tratar da minha vida. Já fiz muito terapia em minha vida. Hoje não estou fazendo, mas já fiz muito terapia em minha vida. Sabe por que eu fiz terapia em minha vida? Porque eu preciso de ajuda, eu não sou um super-herói. Os pastores se acham o máximo. Se acham e são soberbos e orgulhosos para dizerem, nós precisamos de ajuda. E aí vai se criar o que eu vou tratar semana que vem, as neuroses eclesiásticas. Igrejas super rígidas que escondem. Tem pastores do Brasil que impedem a mulher de raspar suas axilas, de fazer a sobrancelha, de cortar o seu cabelo, de raspar o corpo, mas vivem transando com as meninas, Eu conheci um pastor que na casa dele, ele tinha música evangélica o dia inteiro, proibia a mulher de raspar as suas axilas. Depois de um bom tempo, descobriu que ele tinha um monte de amante, um monte de meninas nas quais transava nas suas próprias casas e na sua própria cama. Sabe por que é isso? Porque esconde o pecado e fica apelando para o outro, e fica culpando o outro, fica atingindo o outro, mas não se trata. Por isso que as igrejas evangélicas estão cheias de pedófilos, cheias. Não é à toa que você vê no rebanho evangélico 90% de homens que abusam dos seus próprios filhos. Quantas mulheres na vida eu atendi, gente, repito, são 33 anos de atendimento, meninas, falando, o meu pai passava a mão em mim, o meu pai abusou de mim sexualmente, o meu pai passava a mão no meu peito, no meu bumbum. Agora há poucos dias, eu atendi um missionário, que foi fazer missões no campo missionário. E ali o pastor viu que havia duas meninas lésbicas. Sabe o que o pastor fez? Chamou as duas meninas, levou para uma sala à parte, presta atenção nisso, uma sala à parte. Mandou as meninas arrancarem o sutiã e ficou passando a mão nos peitos das duas meninas para dizer, o que eu estou fazendo é para curar vocês do lesbianismo. Eu tive uma mulher que falou comigo que tinha desejo lésbico. E ela foi consultar com o pastor e o pastor propôs para ela ter relação sexual com ele, porque Deus disse para ele que ele iria curar o lesbianismo da menina através da relação sexual que ele tinha. Tá cheio. Eu já ouvi isso de monte. Não é só o Anderson Silva que ouve isso, não. Eu já ouvi isso de monte isso. Pastores pedófilos, pastores adúlteros, pastores que brincam com o rebanho, pastores que passam a mão nas meninas, pastores que passam as pernas das meninas. E mais, tive um pastor que o garoto chegou para ele e confessou, eu sou homossexual, eu tenho um desejo homossexual. Sabe o que ele fez? Disse, eu vou curar o teu homossexualismo. Vou curar o teu homossexualismo. Levou ele para o meio de um lugar, do matagal. Levou o cara no meio do matagal. Tirou a roupa e disse assim, agora você vai fazer sexo comigo, porque através de mim Deus vai curar a tua vida. O garoto entrou numa depressão e depois de tempo morreu de câncer. É isso mesmo. Cuidado.
Então, a próxima semana eu vou falar sobre a dependência sexual que cria as neuroses eclesiásticas. E vou falar da codependência. E vou falar do terceiro aspecto, as pessoas que vieram de lares sexuais destruídos, de famílias disfuncionais. Eu vou trazer 3 aspectos importantes. As neuroses eclesiásticas, vou trazer da codependência da pornografia e vou trazer das famílias disfuncionais. E vou trazer um pouco mais. Eu vou trazer como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade está ligado com a pornografia. Foi feita uma pesquisa com 100 dependentes sexuais americanos e descobriu que dos 100 dependentes sexuais pornográficos americanos, 70% tinham déficit de atenção e hiperatividade. Eu vou explicar por que as crianças que crescem com déficit de atenção e hiperatividade são presas para a pornografia. Então, querido, semana que vem vou estar de novo com você. E eu peço a você, compartilhe essa live. Lute por isso. Nós queremos ajudar você a vencer a pornografia. E a cura para a pornografia. Vou trabalhar daqui a um tempo sobre, olha aqui, os fetiches, o fetiche masculino, como se cria um fetiche na pornografia. E no último, eu vou trazer a pedofilia das crianças e a cura para tudo isso. Que Deus abençoe. Nós temos que lutar contra a pedofilia. Nós temos que lutar contra o pecado da sexualidade. Nós temos que lutar contra o que estão fazendo com as nossas crianças. Nós temos que proteger nossas crianças. Nosso ministério em Rio Claro, o Calvário Kids, você pode seguir. Calvário Kids trabalha insistentemente para defender as crianças. Nós temos que trabalhar para defender as crianças da pedofilia. Mas a pedofilia, escuta bem, não acontece no mundo, acontece dentro da própria casa. 90% vem da própria casa. Gente, isso é assustador. Eu vou trazer aqui dados assustadores para você, para desmontar você e você acordar para a vida. E você nunca, jamais apoiar a esquerda, porque a esquerda promove tudo isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz. É o meu desejo, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe ricamente.